Muito bem, então em resumo nós temos uma administração por uma certa via, tá? Pode ser enteral, pode ser parenteral. Nós temos então a entrada desse fármaco, a absorção a partir do local, né, que ele foi administrado. Então aqui é o enteral, né? Por exemplo, uma via oral ou retal. A absorção será no epitélio intestinal, seja, poderia até ser oral, poderia ser no estômago, né? Fármacos de caráter ácido, né, são melhores absorvidos no trato gastrointestinal, no compartimento do estômago, porque o pH é ácido, né? Mas a maioria dos fármacos, de fato, por via oral, são absorvidos no intestino delgado, principalmente na primeira parte, né, no duodeno. Se a administração por um supositório, que seria uma farmacêutica sólida de administração retal, seria no intestino grosso, no final do intestino grosso, ou seja, no reto, a absorção de qualquer forma. Então, a absorção se dá em nível intestinal, endovenosa direta na circulação, intramuscular no músculo, a partir do músculo se distribui, então fica biodisponível no plasma. Ou seja, a partir de uma via de administração, num tecido relacionado a essa via, né, aqui inalação nos alvéolos pulmonares, então esse fármaco ficará biodisponível na circulação e se distribuirá para os tecidos, né? Se distribuirá e redistribuirá para os tecidos, e alguns desses tecidos são os tecidos alvo do nosso fármaco. Agora observe uma coisa, né, bastante interessante aqui, que a via enteral, né, ao passar o fármaco ser absorvido no intestino, parte dele, ou a maior parte, principalmente por via oral, né, a maior parte do fármaco absorvido do duodeno, efetivamente vai passar pelo fígado, através do sistema porta-hepática. Então existe aqui uma circulação local enterohepática, né, onde conflui para a veia porta, passando pelo fígado antes de se distribuir na circulação sistêmica, né? Então, aqui ainda nós temos uma circulação local entre o intestino e o fígado. Não podemos dizer que ainda está biodisponível esse fármaco, porque não alcançou a circulação sistêmica. E mesmo que ele seja muito bem absorvido aqui, né, teoricamente nós podemos ter uma biodisponibilidade baixa. Ou seja, mesmo que toda a dose administrada seja absorvida no intestino, quando nós temos a administração oral, nós podemos ter a situação em que apenas uma pequena fração pode chegar na circulação sistêmica e gerar os efeitos. Isso porque, num primeiro momento, esse fármaco está passando por um órgão de eliminação que é o fígado. Então, este efeito hepático aqui, né, pode fazer com que parte do fármaco seja metabolizado, produzindo, portanto, metabólitos, diminuindo a concentração desse fármaco e fazendo com que a biodisponibilidade desse fármaco caia. Esse efeito é chamado de efeito de primeira passagem, um efeito pré-sistêmico, portanto, antes da circulação sistêmica. Então esse efeito ele corrobora para uma diminuição da biodisponibilidade oral de um fármaco. De fato, ele vai afetar basicamente fármacos administrados pela via enteral, certo? Então nós podemos dizer, olha aqui, ó, como eu havia falado, que quando você administra um fármaco numa via enteral, esse fármaco então ele vai circular, vai ser absorvido pelo epitélio intestinal, entrar numa circulação, aqui no caso da circulação mesentérica, e desembocar então na veia porta. Maior parte, de fato, vai passar pelo fígado antes de distribuir pela circulação sistêmica, né? Então que seria a partir, né, do bombeamento do coração para o sistema arterial que ocorre na frente. Então, ao passar por aqui, o fígado pode metabolizar parte desse fármaco, reduzindo as quantidades efetivas que vão ser biodisponibilizadas. Portanto, nós podemos dizer que além da absorção, outro fator que afeta a biodisponibilidade no fármaco é o efeito de primeira passagem. E de fato,
existem fármacos que são muito afetados pelo efeito de primeira passagem, né? Você pega a morfina, por exemplo. A morfina, ela é praticamente toda muito bem absorvida pelo epitélio do trato gastrointestinal quando administrado por via oral, né? Entretanto, a biodisponibilidade oral dela é de 20%. Bom, mas então, como entender que um fármaco é muito bem absorvido pelo trato gastrointestinal, apenas 20% da dose efetivamente alcançará a circulação sistêmica, em função do metabolismo hepático de primeira passagem. Então, existem alguns exemplos aqui, que são dados de fármacos que são muito metabolizados no fígado e por isso que a biodisponibilidade oral deles são baixas, como o propanolol, o verapamil, né, que é um antiarrítmico, vasodilatador, propanolol também, um beta-bloqueador. Aqui eu botei o AS, né, só para a gente ter uma referência, né, em torno de 70% sua biodisponibilidade. Esses 30%, o AS é bem absorvido no estômago, né, mas também há uma certa metabolização hepática de primeira passagem, reduzindo, portanto, a sua biodisponibilidade, apesar de ser bem absorvido. Então, a biodisponibilidade oral, ela é influenciada não só pela absorção, mas também pelo metabolismo ou eliminação, né, enzimática pré-sistêmica, principalmente no fígado, certo? Aqui eu coloco aqui algumas características de fármacos que têm alta extração hepática, ou seja, que são muito metabolizados pelo fígado. Duas características interessantes é que o fármaco que vai ter um efeito metabólico grande, né, de primeira passagem quando administrado por via oral, né, ou seja, vai ter uma biodisponibilidade baixa, como é o caso desses exemplos, a dose oral é bem mais alta em relação à dose EV, né? Ou seja, à medida que você tem que administrar uma dose oral, né, que você sabe que maior parte dele vai ser degradada ao passar pelo fígado, então essa dose oral tem que ser maior para que você garanta que essa fração que consegue chegar à circulação alcance as concentrações necessárias para gerar o efeito, né? Então a dose EV, que é uma dose que você coloca diretamente na circulação sistêmica e toda ela está biodisponível 100%, né? Num caso de um fármaco que tem grande metabolismo hepático na primeira passagem, a dose EV vai ser bem menor do que a dose oral. Então você vai ter que dar uma dose oral, né, onde a maior parte dela vai ser eliminada e o residual que consegue efetivamente alcançar a circulação vai equivaler, né, à dose EV. Também alterações, doenças hepáticas tendem a fazer com que a biodisponibilidade seja aumentada, né? Então maiores quantidades para uma determinada dose do fármaco vão alcançar a circulação se o indivíduo tiver uma diminuição da função hepática, obviamente porque é o fígado que tende a reduzir a biodisponibilidade ao passar, né, por esse órgão de eliminação. Então, como eu estava dizendo aqui, a dose EV, né, ela é igual à quantidade biodisponível de um fármaco, né, administrado por via oral, né, que tenha, claro que aqui a gente não está desconsiderando a velocidade de absorção. Então, desconsiderando a velocidade de absorção intestinal ou gastrointestinal, considerando uma absorção imediata, rápida, né, por via oral, então a quantidade do fármaco após a administração oral que chega à circulação sanguínea e que vai gerar um efeito terapêutico, teoricamente é igual à dose EV, porque ela é 100% biodisponível. Então, se calcula uma dose EV, que com aquela dose EV se alcança concentrações dentro da janela terapêutica que gera o efeito terapêutico, né, teoricamente a dose oral para esse fármaco, ou melhor, a quantidade que vai ficar biodisponível desse fármaco, depois de você administrar uma determinada dose oral, é igual à dose EV. Então nós poderíamos dizer, né, que a dose oral
Considerando aí uma absorção imediata, rápida de um fármaco, ela vai ser igual à dose AV se a biodisponibilidade oral fosse 100%. Tudo bem. Se toda a dose oral fosse absorvida, então dose EV e dose oral para alcançar determinadas concentrações terapêuticas, né, seriam iguais, isso se aqui fosse 100%. Mas se aqui for menor que 100%, né, então a dose oral vai ser um valor maior que a dose EV. Vejamos o exemplo. A dose oral da morfina, né, então, vai ser igual a dose EV dividido pela biodisponibilidade oral. A dose EV da morfina, claro que pode variar muito, né, mas uma dose inicial EV de morfina pode ser 2 mg. Sabemos que 2 mg fica, se for EV, totalmente biodisponível. E com essa quantidade aqui, diluída num certo volume, né, dentro do organismo, vai gerar concentrações que geram analgesia terapêutica. Então, essa dose EV, calculada já sabendo que alcança a concentração terapêutica, se nós dividirmos pela biodisponibilidade oral da morfina, que foi colocado aqui 20%, então já que é por cento, vamos dividir por 100, né? 20 dividido por 100, 0,2. Então, o resultado, né, dividindo 2 mg por 0,2, será de 10 mg, ou seja, vai ter que ser administrado 10 mg, sabendo que apenas 20% desses 10 mg efetivamente vão ficar biodisponível, e esses 20% de 10 mg são iguais à dose EV. Claro, volto a falar que isso é uma situação teórica onde estamos considerando uma absorção gastrointestinal praticamente imediata, simulando uma administração EV.